Um galpão para produzir 1000 ovos por dia. Qual o custo atualizado para eu poder construir do zero esse galinheiro para alojar mais de 1000 galinhas poedeiras e ter uma produção de 1000 ovos por dia? Vamos falar sobre os detalhes de infraestrutura e também os custos de construção. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E falando em Escola de Avicultores, esse é o terceiro galpão de um parceiraço nosso que está na Bahia, o Criatório Caipira RN, como chama lá, é o Ricardo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui para vocês na descrição desse vídeo. Esse Instagram que está aparecendo aqui, ele está sempre postando novidades. Acompanhe o dia a dia dele, que é muito interessante. Assiste esse vídeo até o final. No final você vem aqui na descrição e entra no Instagram dele para poder acompanhar o trabalho que ele vem fazendo, que é muito bacana, um crescimento exponencial, e construiu agora, alojou o terceiro lote, o terceiro galpão do sistema de produção de ovos caipiras. Esse galpão ele tem 200 metros quadrados, é de 25 por 8, 25 metros de comprimento por 8 metros de largura, o que dá 200 metros quadrados, e é por isso que a gente está falando em 1000 ovos dia. Se a gente pegar a regra da BNT, a norma, o máximo, o teto que a gente pode chegar é 7 aves por metro quadrado. Então, num galpão de 200 metros quadrados, estamos falando de 1.400 poedeiras que dá para eu alojar. Só que se eu colocar 5 aves por metro quadrado, uma densidade interessante de se trabalhar, estamos falando em média aí 1000 poedeiras. Então dá para a gente alojar 1000 até 1.400 aves num limite máximo. Isso vai depender de uma série de fatores, do conhecimento do avicultor, vai depender da região, da infraestrutura, de uma série de questões. Mas dá para a gente trabalhar aí nessa perspectiva de 1.200 aves, adotando 6 aves por metro quadrado e produzir 1000 ovos dia nesse galpão de 200 metros quadrados, 25 por 8. Pé direito dele tem no meio, pé direito é a altura que vai do chão até o teto. Como a gente trabalha com duas águas e queda, a gente tem a medida do meio e a medida da lateral, que é extremamente importante. No meio, esse pé direito tem quase 4 metros de altura, é um galpão bem alto, e nas laterais ele chega a quase 3 metros de altura. Então aqui já um insight muito interessante, essa questão da construção ela é fundamental para o sucesso da atividade. A gente está falando em criação de galinhas poedeiras que tem um conforto térmico, uma faixa de conforto térmico muito reduzida e com uma temperatura amena, entre 18 a 25 graus, passou de 25 graus começa a complicar. Então a construção é fundamental, uma altura adequada, a ventilação correta. Então para a gente falar em construção, em infraestrutura, em equipamentos, tudo isso não tem regra na avicultura. Vai depender no seu caso específico do lugar que você vai construir, exatamente do lugar no terreno e uma série de fatores que a gente vai levar em consideração. O material de construção, que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, que são detalhes muito importantes. E a mureta lateral aqui nesse caso é de 60 centímetros. Isso também vai depender de cada realidade, pode ser um pouquinho menor. Aqui ele utilizou a medida do próprio tijolo, do bloco que a gente vai ver, então ficou de 60 centímetros. Mas os ninhos ele está colocando para dentro. Se você vai colocar para fora, diminui essa mureta. Depende da altura do pé direito, diminui essa mureta. Aqui a gente tem uma altura bacana de pé direito na lateral, então pode se dar o luxo aí de fazer uma muretinha maior para evitar uma umidade. Isso vai depender muito do contexto regional, do lugar de construção de fato, para ajustar alturas, alguns detalhezinhos aí. Mas pelo menos pé direito de 3 metros e uma largura de 8 metros aí, tá bem interessante esse galpão para alojar 1000 poedeiras, pouco mais de 1000 poedeiras, uma densidade também não muito elevada, menos de 7 aves por metro quadrado aí. E uma outra coisa importante, que a base desse galpão, ela é de alvenaria e de eucalipto. Vocês podem ver aqui na imagem, inclusive, o galpão é todo construído em alvenaria, em bloco e eucalipto. Não tem mais nada praticamente, infraestrutura grossa, a não ser eucalipto e bloco. Então é alvenaria e madeira. Mas a gente tem várias opções no mercado. Outra coisa que não existe regra, pode ser de estrutura metálica, pode ser de outro tipo de madeira,
pode ser construção ali do lado também de outro material, não tem problema. O importante é a gente trazer o conforto térmico, pensar muito na relação de ambiência, que é a tríade que a gente chama, que é ventilação, é temperatura e umidade. Eu tenho que fazer um estudo muito criterioso desses três elementos, ventilação, temperatura e umidade, na hora da construção, da escolha dos materiais. E também, é claro, custos. Por isso que aqui a gente está falando de um galpão de bloco e eucalipto, por uma relação de custo-benefício. Isso tem que ser levado em consideração. E para falar da construção e dos custos, primeira coisa, eucalipto. Foram utilizados aqui muitos eucaliptos de diferentes tamanhos. Eu vou trazer aqui uma listinha para vocês, dar um print. Quem quiser, quem pensar na construção de um galpão de 200 metros quadrados para produzir 1000 ovos dia e de eucalipto. Nessa construção foram utilizados então 7 toras de eucalipto de 12 por 14 de bitola, de 5 metros, 14 de bitola 12 por 14 também, de 4 metros, mais 14 toras aí de 10 por 12 de bitola de 5 metros, e 30 eucaliptos, 30 toras de 8 por 10, que faz a parte superior do telhado, de 7 metros de comprimento. Além disso, vamos considerar pregos e parafusos aqui para montar a estrutura. Vocês vão ver algumas imagens que você pode ver, inclusive, né, os pregos ali segurando a estrutura superior do telhado. Então, 65 toras de eucalipto no total para fazer toda a infraestrutura de construção e a parte superior do telhado. Saiu no valor total, só o eucalipto, de R$ 5.088, mais R$ 398 do parafuso, dos pregos, a gente está falando no total de R$ 5.486, gastos com esse grosso aqui só de eucalipto e prego. E aí, avançando nos materiais, a gente tem a parte grossa agora da infraestrutura de alvenaria. Colocando primeiro os blocos na conta, 1.100 blocos foram utilizados para a construção desse galpão. Lembrando que ele tem parede até o teto aí na lateral leste-oeste e também 60 centímetros de mureta. Um pé direito de 3 metros na lateral e 4 metros quase de altura aí no meio do galpão. E aqui eu vou considerar também toda a parte bruta para fazer o cimento, para fazer o reboco, que foram 3 metros de terra utilizados, 7 metros de areia, 3 metros de pedra brita, o cimento, 40 sacos de cimento, 40 metros de ferro utilizados aqui também. Estamos falando num valor total de R$ 6.470 gastos com material só nessa parte de terra, areia, cimento e o próprio tijolo, na verdade o bloco que a gente utilizou na construção. Depois a gente vem para os demais custos relacionados à construção, o mais grosso de todos, o que mais onera a construção de um galpão, sem dúvida nenhuma, é o telhado. E ele tem que ser escolhido de maneira muito correta, porque aqui uma coisa importante, até relacionada às paredes, leste-oeste, relacionada à escolha da telha. Ah, professor, eu preciso colocar a parede em toda a extensão leste-oeste, eu preciso colocar uma telha de cerâmica. Tudo isso vai depender, não existe regra. A gente precisa pensar sempre na ambiência. E o principal fator relacionado à ambiência é temperatura. E a temperatura, primeira coisa que ela está relacionada é a incidência solar. Então falou em temperatura, falou em sol. Por isso eu preciso otimizar minha construção. De repente, se eu deixar abertas as laterais leste e oeste, pode favorecer a ventilação. Mas se não passa muito vento ali e o sol é muito forte, compensa eu fazer uma alvenaria, pintar de branco para refletir esse sol, porque o sol é um vilão. A mesma coisa a escolha da telha, colocar uma telha adequada, uma telha pintada de branco para eu refletir mais o sol se possível. Todos esses detalhes vão fazer a diferença. Aqui foi usada a telha de Eternit, famosa fibrocimento, tem um custo-benefício interessante, ainda mais pensando nesse galpão, com essa altura de pé direito, uma densidade de 5 aves por metro quadrado, então melhor ainda, fica tranquilo. A telha de Eternit foi aqui o maior custo de toda a construção, ficou em R$ 5.963. Depois, mão de obra é o segundo maior custo da construção, contabilizados aqui 18 dias trabalhados, R$ 110 por dia,
um valor total de R$ 1.980. Aqui também um ponto importante, o próprio avicultor foi o ajudante, a mão de obra que ajudou o pedreiro aqui, o mestre de obra a fazer a construção. Levou 18 dias para construir esse galpão, num valor de R$ 110 a diária, nessa região específica da Bahia, é claro. Isso vai variar todos os custos, dependendo da região que você está, dependendo do contexto que a gente está falando. Um outro custo aqui também acessório importante é com um portão de abrir, um portão de correr muito interessante. É importante colocar bem fechadinho, bem vedadinho, tudo certinho. E somando aqui esses demais custos, estamos falando em R$ 8.193 gastos com a telha, com mão de obra e com o portão. Depois um ponto importante de se considerar é com relação à instalação elétrica. Aqui também vai depender do formato da instalação que você vai adotar. Vocês podem ver que na construção, nesse formato é simples, é um fio, um cabeamento, 50 metros de fio, pensando num galpão de 25 metros, você vai passar duas linhas, assim como foi feito aqui. Estamos considerando 50 metros de fio para passar energia elétrica. Importantíssimo para o programa de luz, tanto na fase de cria, recria e postura. Um valor de R$ 280 o fio. Mais 10 lâmpadas, no valor de R$ 129 no total das 10. E 10 bocais, R$ 30 os 10. Então, para a instalação elétrica, é claro que já tem toda uma instalação, estou falando especificamente de dentro do galpão, não estou considerando o que vem de fora, poste, fio que tem que ligar ali, só o galpão especificamente, R$ 439 pensados para instalação elétrica para o programa de luz aí em todas as fases de vida da poedeira. E aí a gente avança para a instalação hidráulica. Extremamente importante, a questão da água é fundamental, temperatura da água. Então investe, aqui é um investimento numa caixa d'água, num local adequado que não tome sol, se puder a tubulação enterrada para manter a água fresca. Água fresca é sinônimo de resultado positivo na produção. Água de qualidade é fundamental. Então aqui a instalação elétrica, estamos falando numa caixa d'água de 1.000 litros. As 1.000 poedeiras, elas vão consumir aí em média por dia 250 litros de água. 1.000 litros, estamos falando num consumo de 4 dias, né? 250 litros mais ou menos as 1.000 poedeiras vão consumir durante a fase adulta, é claro. Então a escolha da caixa d'água também vai depender do número de aves que você vai trabalhar, da quantidade de água de reserva que você quer manter, depende de vários fatores. Estamos falando aqui de uma caixa d'água de 1.000 litros que dá conta. Um suporte para segurar ela aí e também a parte do cano, né, da tubulação que vai transportar essa água para dentro dos bebedouros, no caso aqui, né, para dentro do galpão e vai alimentar os bebedouros com a água. Um gasto total na parte hidráulica de R$ 1.076. Suporte, caixa d'água e a tubulação, o cano específico para a gente levar essa água. Aqui eu vou considerar outros custos muito importantes que estão relacionados aos equipamentos. A gente já viu o grosso do material, vimos toda a parte de infraestrutura mais grossa, que é madeiramento, a parte de telha, a parte de infraestrutura mesmo de alvenaria. Tudo isso a gente acabou de ver os custos. Agora, para completar essa instalação do galpão, não pode faltar a tela, e a tela tem que ser específica, ela não pode ser de malha superior a 2,54 centímetros. É o que a gente chama de 1 polegada. Então muito cuidado na escolha da tela. A tela não pode ser de galinheiro, como a gente brinca. Ela tem que ser de uma malha de pinteiro, de viveiro. É super importante, principalmente para quem quer se registrar, mas mesmo quem não quer se registrar, para proteger o galpão do acesso de pássaros silvestres, que vai levar doenças, então muito cuidado com a proteção do galpão e a tela é fundamental. Aqui também cortina. Estou considerando um jogo de cortina comprado aí pelo nosso parceiro, pelo Ricardo. Essa cortina é muito interessante, ela tem essa bordinha na parte superior do galpão para evitar que a chuva entre ali e também ela vir de baixo para cima. E tem todo um jogo, é isso que eu estou considerando aqui, jogo de cortina. Estamos falando então de cortina catraca,
estamos falando de fio, estamos falando de uma série de equipamentos que vão compor a cortina. Estamos falando aqui também da roldana, então tem várias questõezinhas para levar em consideração na cortina, na instalação e no manejo adequado. O manejo de cortina é fundamental. Então tela e cortina não dá para faltar no orçamento de galpão para poedeira. Aqui também eu já vou considerar bebedouros e comedouros. Esses bebedouros que vocês estão vendo na imagem e os comedouros também. Comedouros de 20 quilos. Cada comedouro de 20 quilos, a gente fala aí na literatura em 40 aves. Então estamos falando para 1000 poedeiras, em média 25 comedouros. Mas eu sempre gosto de trabalhar com uma densidade mais reduzida no comedouro. Então vamos colocar 30 comedouros. Para 1000 poedeiras, 30 comedouros de 20 quilos, é claro. Esse pendular que vocês estão vendo na imagem já é o ideal, tubular de 20 quilos. Os bebedouros, estamos falando aqui nos pendulares, a literatura também traz 90 poedeiras para cada bebedouro. Para as 1000 poedeiras daria aí algo em torno de 13 bebedouros. Eu gosto de trabalhar com um número um pouco superior, de repente 15, 16 bebedouros é o ideal. Densidade menor, número de bebedouros e comedouros maior, isso faz com que o estresse seja menor, a competição menor e o sucesso inclusive na produção mais bacana. Com todos esses equipamentos, falando em tela, comedouro, bebedouro e também na parte de cortina, todo jogo de cortina, R$ 9.168,73. Agora, para a gente finalizar, vamos somar todos esses custos, desde a base da infraestrutura, toda a parte grossa, como a gente viu, as dimensões e os custos, e também dos equipamentos, minimamente ali cortina, tela, bebedouros e comedouros. Tem também um piso feito no galpão, um contrapiso muito bacana, muito bem feito. Tem toda a parte de infraestrutura contemplada aqui então na construção desse galpão para eu poder produzir 1000 ovos por dia, podendo alojar de 1000 até 1.400 poedeiras, sendo o ovo caipira. O valor total, o custo total desse galpão, então, fica em R$ 30.832,73. Ou seja, hoje em dia, na Bahia, para eu levantar um galpão para produzir 1000 ovos por dia, eu vou ter um custo total aí, já com toda a infraestrutura, mão de obra e equipamentos, de R$ 31.000. Agora acompanhe o trabalho do Ricardo aí, segue ele no Instagram, segue a Escola de Avicultores, que eu vou deixar na descrição também aqui no Instagram, para vocês sempre estarem atualizados. Todo dia a gente está postando conteúdo, o Ricardo também está mostrando a rotina dele, vale a pena acompanhar o trabalho. Já tem ave alojada inclusive nesse terceiro galpão, segue a rotina dele lá na descrição do vídeo. Tá certo? Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e se gostou desse conteúdo, deixa um like e até o próximo vídeo.